Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Espero que todos estejam bem, vivos e fazendo muita arte. No vídeo de hoje nós falaremos sobre uma personagem de um jogo que eu joguei muito quando era criança e eu tô rejogando agora de novo. E hoje eu vou falar sobre Aya Brea, do jogo Parasite Eve. Mas antes de contar essa história, vamos ao ritual de sempre. Curte, se inscreve, compartilhe os vídeos. Não se esquece de comentar, diz aí o que você achou da história. E se tiver alguma sugestão de vídeo, coloca aí. Eu vou criando o roteiro e depois eu gravo um vídeo especial para vocês sobre o assunto. Se for possível, claro, né? E hoje eu vou fazer esse cartãozinho aqui que vou pôr uns desenhos da Aya, vou pôr umas informações. Lembra muito aquelas revistinhas que tinha nos anos 90. Acho que essa foi a minha inspiração. Mas vamos lá pro jogo. Vocês vão entender porque eu tô fazendo sobre isso. Bom, esse era um dos meus jogos favoritos quando eu tinha PlayStation. E eu reuni algumas informações para ajudá-los a entender o que é esse jogo e essa personagem. Bom, Parasite Eve possui 3 jogos. Parasite Eve 1, né, que foi feito em 1998, lançado em 1998, tinha classificação de mais de 17 anos e misturava horror e RPG. Depois veio Parasite Eve 2 em 98 e o The Third Birthday em 2010. Muito tempo depois que veio para PSP. Os dois anteriores eram todos do PlayStation 1. Bom, Parasite Eve ele tinha a proposta de ser um jogo investigativo que se passasse em Nova York. Essa era a ideia de Sakaguchi. E é baseado em um romance de mesmo nome de Hideaki Sena, que foi lançado em 1995. Então juntou os dois e criou esse jogo. Nesse primeiro jogo, a história, e é bem esse que eu estou jogando atualmente, estou numa parte bem importante, mas já falo sobre isso. Existe Maya Brea, que é a irmã de Aya. As duas são irmãs gêmeas. Elas têm um transplante de rim, no qual vem junto uma mitocôndria chamada Eve, que estava adormecida. E, tempos depois, Maya e Mariko, a mãe das meninas, morrem num acidente de carro. O rim de Maya é doado para Melissa, uma personagem importante depois, e a córnea é doada para a irmã. 20 anos depois, em 24 de dezembro de 97, no Carnegie Hall, Aya vai lá ver a apresentação num encontro, que se eu não me engano foi ela mesma que chamou, ou algo assim. E durante a apresentação, Eve assume o total controle de Melissa e esta incendeia toda a plateia, todo mundo que estava lá. E Aya se torna a única sobrevivente. Nesse jogo, Aya meio que vai investigando o que está acontecendo, porque que só ela não morre, né? E vai descobrindo sobre o seu passado, mais sobre as mitocôndrias. Mitocôndria é uma organela que tem nas células. Essa organela ajuda a produzir energia, respiração celular. Então, por isso falam dessa coisa aí de pegar fogo. Se vocês não sabem, o fogo é gerado por conta de uma reação com o oxigênio, o O2. Eu adorei esse jogo e ele foi o segundo que eu joguei. Eu comecei com Parasite Eve 2, pra ser bem sincero. E esse jogo é bem legal. Ele tem muitas características de RPG. Esse sistema de subir nível, se montar e fazer upgrade nas armas. No final,
Ai, tô adiantando muito. Mas no jogo a Aya consegue derrotar a Eve no final, né? Ela tinha gerado um ser super poderoso e acaba morrendo em uma explosão. Existe um outro final alternativo, que é você subir no Chrysler Build, não lembro, no qual reencontra meio que a Maya e assim ela consegue assumir o controle dos seus poderes e não correr mais o risco de se tornar igual a Eve. É bem legal, bem RPG, eu gostei. E agora o segundo jogo, que foi o que eu comecei a jogar e eu adorei. Ele tem mais características que lembram jogos de horror, em especial Resident Evil. E tem um motivo. Muitos integrantes da equipe que fez o Resident Evil foram ajudar na criação desse jogo. Por exemplo, teve o roteirista Kenichi Iwao, que se tornou diretor, e também se juntaram na equipe o Takashi Tokita, que fez o final, que era o designer do Final Fantasy IV e diretor do Chrono Trigger. Sakaguchi também continuou, só que foi para produção. A arte foi para Tetsuya Nomura, que é o diretor de Super Mario RPG, e a trilha sonora ficou com Yoko Shimomura, que trabalhou no Street Fighter 2. A história também é esse horror de sobrevivência, né? Aí se torna agente da MIST, uma equipe do FBI, e a MIST é Mitochondrial Investigation and Suppression Team, ou seja, caçar criaturas de Neomil que são mutantes dessa mitocôndria, assim. São criados com a mutação dessa mitocôndria. Esse jogo se passa 3 anos depois, nos anos 2000, agora é em Los Angeles, e essa que eles chamam de neomitocôndrias, agora elas infectam os seres humanos, não é só mais animais, como era no primeiro jogo. E existe um tal de número 9, que é tipo um golem feito dessas neomitocôndrias, e também passa a ter vários seres meio gigantescos. Ela começa investigando um shopping, aí vai conhecendo esse número 9, e por conta disso ela acaba investigando. A sua investigação conduz até Dryfield, em Nevada, onde ela descobre instalações que criam essas ANMCs, que é de um povo que quer criar essas mitocôndrias para elas dominarem o mundo. Ali ela descobre que as células dela foram usadas para criar esses golems, essas ANMCs, né? E também descobre Eve, que é uma clone direta dela. Ao final, descobre que Kai, um personagem importante ali, era um agente duplo. Ele ajuda a Aya a vencer. E no final ela adota a Eve como sua filha, né, teoricamente, né? É ela, é uma versão dela. E ela se reencontra com Kyle. E parece que há um interesse romântico ali. Eu adorei esse jogo, ele é muito dinâmico, tem muita cara de um pouco do RPG e um pouco dos jogos de ação, é muito legal. E veio o Touch Birthday para PSP, eu não joguei, e aí vai mais para a linha do jogo de tiro com RPG. Esse passa em 2012. Parece que a Aya perdeu as suas memórias, ela foi encontrada como noiva, com vestido de noiva em uma igreja. Não sabe muito, não aparece muito a maioria dos personagens antigos. Existe uma ou outra participação em flashbacks. E agora os inimigos são Twisted. Parece uma espécie alienígena que fez um ninho em Nova York. Bom, eu vou jogar, e quando eu jogar eu trago minha opinião para vocês. Bom, espero que tenham todos gostado, que fiquem todos vivos e bem, façam muita arte e não se esqueçam. Curte, compartilha e se inscreve em todos os meus canais: TikTok, YouTube e Instagram e QI.
E nos vemos na próxima, amores. Até mais!